Então aqui nós vamos entender que a salvação ela envolve três elementos. A salvação, o livramento de Israel. O aspecto histórico, o aspecto concreto e sacrificial. Então, olha, o verso 2, olha o que diz o verso 2. Vamos lá, Verso 2. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Isso. O primeiro mês. Aqui nós temos o aspecto da redenção, que vai começar a redenção de Israel, a libertação. O preço a ser pago é o sangue do Cordeiro. Porém, essa redenção aqui é o começo de uma nova história na vida de Israel. Os israelitas sairiam da condição de escravo, de oprimidos, de massacrados, de envergonhados, para a libertação. A libertação. Um marco temporal na vida de Israel. Pronto. Por isso que ele começa dizendo, este vos será o mês, não é assim? Sim. E ele diz, será o principal. É isso? O primeiro mês do ano para vocês. Olha aí. Esse será o principal dos meses, não é isso? Sim. Então, a partir desse mês, Deus ia começar uma nova história. Qual era a nova história? Eles deixariam de ser escravos, oprimidos e teriam a liberdade. Mas essa liberdade vai começar com a ideia do sangue nos umbrais das portas, do sacrifício do cordeiro. Aí você tem que a história de Israel vai ser inaugurada com o cordeiro. Por isso que é chamado o cordeiro da Páscoa, porque o anjo da morte haveria de passar. Mas o Senhor ia começar uma nova história através de Israel, através da morte do cordeiro. Então, por isso que nós entendemos, a Bíblia diz assim, que se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é o quê? É uma nova criatura. Então, em primeiro lugar, nós estamos tratando de alguns elementos do texto de Êxodo 12, primeiro, 7 a 11, e eu quero mostrar alguns elementos presentes na Páscoa. Primeiro, uma nova história. Deus vai começar uma nova história com Israel, mas começa com a libertação através da morte do cordeiro, poupando a vida. Sangue aplicado na porta. Então, a nova história começa com o cordeiro. Você não pode começar uma nova história sem Cristo. Isso é impossível. O Senhor começa um novo mês, um novo dia, um novo instante na sua vida através da morte de Cristo Jesus. Ninguém pode ter um novo começo se não for com Deus. Querida juventude, bora para cá. Eu quero dizer algo importante a vocês. A nova história sua não começa com suas palavras, com seu esforço. A nova história sua, a história da redenção, a história da libertação espiritual começa com o sangue de Cristo sendo aceito por você, a cruz de Cristo sendo aceita para a remissão dos vossos pecados. Ok? O texto no verso 3, veja aí o que diz o verso 3. Vamos lá. Verso 3. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Veja bem, eram os israelitas, mas para eles serem salvos, veja bem, como eles não foram predestinados para a salvação. Eles vão buscar salvação no Deus de Israel. Veja que eram israelitas, mas para eles serem salvos, eles teriam que participar da morte do cordeiro. Isso aqui é muito interessante, gente. Aqui é a participação. Ou seja, a salvação ela é comunitária, mas ao mesmo tempo ela é pessoal. Ele quer salvar a todos, mas para você ser salvo, você tem que manifestar desejo pelo cordeiro, desejo que ele comece uma nova história, desejo pela liberdade. Veja que o texto diz que cada casa precisava de um cordeiro. Ou seja, mas não eram israelitas? Mas Deus estava salvando só porque eram israelitas? Não. Eles tinham cordeiro. Deus estava salvando só porque eles tinham cordeiro? Não. Era preciso fazer o quê? Era preciso participar do sacrifício. Eu não posso, escutem bem essa, eu não posso ser salvo só porque eu sou israelita ou porque eu fui predestinado. Eu tenho que me envolver na participação do sacrifício do Filho de Deus. Ou seja, o Senhor chama a todos, mas a eficácia do chamado é só para quem participa, é só para quem quer, é para quem deseja, ok? Então veja que no Velho Testamento nós temos uma antecipação do que vai ser tratado no Novo Testamento. Ou seja, não basta apenas dizer que é povo de Deus, é preciso se apropriar do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz em 1 João 1, em João, no capítulo 1, verso 12. Veio para o que era seu e os seus não
Não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Os que o receberam. Então, veja que cada israelita tinha um cordeiro. Mas não bastava apenas ter o cordeiro. O texto é claro aqui. Eles deveriam participar. Participar. Aí nós vamos analisar verso 5. Olha o verso 5. Verso 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Veja que aqui, tipologicamente, está apontando para Cristo, que era o cordeiro perfeito de Deus para o sacrifício, ou seja, o cordeiro que não teria pecado. Essa exigência aqui, Hebreus 4:15, Hebreus 4, verso 15, essa exigência de Êxodo para o cordeiro, ela era feita porque estava apontando para Cristo Jesus. Olha aí. Hebreus 4,15 diz: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa comparecer-se nas nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Sem pecado. A ausência de pecado na vida de Cristo, ou seja, o Cordeiro da Páscoa de Êxodo 12:5, aponta para Hebreus 4:15, para Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus. E aí no verso 6, ele é o Cordeiro substitutivo. Olha o que diz a Bíblia. Guardem-no até o 15º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Toda a congregação irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Ou seja, quem deveria morrer era o primogênito, mas no lugar dele quem é que vem? O cordeiro. Vem o cordeiro. O sangue do cordeiro protege.